Mas como o Banco Central desloca então essa curva da oferta de moeda no mercado? Eu já dei um gostinho para vocês que entenderam que na pandemia a impressão de moeda levou ao deslocamento da curva da oferta para a direita e que isso ajudou a reduzir a taxa de juros. Mas vamos então entender de uma vez por todas quais são as principais ferramentas de política monetária do Banco Central. Essas são as políticas convencionais. Tem outras, como redução do balanço patrimonial ou expansão do balanço patrimonial, a compra massiva de ativos no mercado aberto, o tal do ZIRP, que é Zero Interest Rate Policy, o Reverse Repo. Essas são ferramentas não convencionais que eu falarei sobre em breve. Aqui nós vamos falar sobre as principais, que todo Banco Central tem como ferramenta para combater a inflação ou estimular a inflação quando necessário. Então, se a competência da política monetária é alterar a quantidade de meios de pagamento em circulação, como que eles fazem isso? Como que o Banco Central ele faz isso? Existem 4 ferramentas convencionais de política monetária à disposição do BC. É o que a gente fala, quando eu faço as traduções do Powell na internet, que é a caixa de ferramentas do BC. Ele possui uma caixa com diferentes ferramentas para implementar políticas monetárias expansionistas ou contracionistas. Taxa de juro, depósitos compulsórios, taxa de redesconto e as operações no mercado aberto. Dependendo da maneira como eles implementarem essas políticas, esta curva da oferta de moeda no mercado é deslocada para a esquerda ou para a direita. E é isso que ajuda a definir o novo equilíbrio entre oferta e demanda de moeda, que ajuda a equilibrar a economia e satisfazer a função principal do Banco Central, que é suavizar os ciclos econômicos, é estimular a atividade em períodos de dificuldade, como recessão, e também de desestimular a atividade em períodos de excesso de inflação. Essas ferramentas têm como objetivo manter a estabilidade de preços, fomentar o pleno emprego e zelar pela liquidez da economia. Dependendo de como elas forem usadas, isso vai gerar efeitos positivos ou negativos, que são as políticas expansionistas ou contracionistas, assim como vocês estudaram comigo na política fiscal aqui no curso, mas agora não é uma política fiscal, é monetária. Então vamos lá. Primeira ferramenta de política monetária, essa aqui todo mundo conhece, é a taxa de juro. A taxa de juro definida pelo Banco Central visa influenciar as taxas de curto e de longo prazo da economia e afetar a atividade econômica. Eu preciso falar um pouco sobre essa primeira frase aí. A taxa de juro definida pelo BC visa influenciar a taxa de curto prazo e influenciar as taxas de longo prazo. Quando o Banco Central define que a taxa de juros é de 10%, esta é a taxa de 12 meses. É a taxa de um ano de duração. É o dinheiro que, quando você vai alocar em renda fixa, é um investimento de um ano, você receberá rentabilidade de aproximadamente esses 10%, que é a taxa de juros do Banco Central. As taxas de 2 anos, 5 anos, 7, 10, 20, 30 anos dos ativos financeiros, das aplicações financeiras, não são definidos pelo Banco Central, mas são influenciados pela sua política monetária. Por exemplo, quem conhece o mercado americano já deve ter visto que lá fora o juro de 10 anos do Treasury, o que é isso? É a rentabilidade, é o yield, é a taxa de retorno de um título com vencimento em 10 anos. Esse título oscila o dia inteiro. Sai CPI, sai PCE, sai payroll, aquele título vai para cima ou vai para baixo. Ele não é definido pelo Banco Central. Ele poderia ser. O Banco Central japonês, no momento que eu faço esse vídeo, ele controla o quanto que essa taxa pode oscilar. A taxa de 2 anos também não é definida pelo Banco Central americano. Aquela taxa vai para cima e para baixo a depender das condições macroeconômicas. Mas a taxa de um ano não. A taxa de um ano é definida pelo Fed ou é definida pelo Banco Central brasileiro e ele faz de tudo para manter aquela taxa a mais próxima possível da sua meta. Aqui no Brasil seria o equivalente a você implementar políticas para que a taxa Selic definida no mercado se aproxime da Selic meta. Então, gostaria de só explicar melhor essa primeira frase, porque o Banco Central nunca define a taxa de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos do mercado. Ele define a de um ano. E esta influencia a economia e as taxas mais longas.
Então, essa taxa ela influencia o custo do capital disponível para bancos comerciais tomarem emprestado do BC e, consequentemente, ao público. Quando essa taxa é definida, isso influencia para onde vai o dinheiro, para onde vai o capital. Vocês já aprenderam comigo no módulo sobre taxa de juro que quando o juro cai, isso estimula consumo, estimula alavancagem, uso do cartão de crédito, financiamentos, empréstimos, investimentos e assim por diante. Então, quando a taxa de juro cai, isso estimula que o dinheiro saia do banco, da conta corrente, das aplicações e flua para a economia. Flua para a economia real. Diferentemente, quando a taxa de juros sobe, é mais rentável, tendo em vista que aplicações financeiras são mais seguras do que investimentos reais, você abrir um negócio, montar uma loja, é natural que o fluxo de recursos se invirta. Ele sai da economia real, vai para o sistema financeiro, porque é rentável e protegido você comprar lá um título de renda fixa, ganhar 15% ao ano e não fazer nada. Então, essa taxa de juro definida pelo Banco Central, ela influencia o fluxo de recursos, que pode ser dos agentes econômicos para os bancos e dos bancos para o Banco Central, ou do Banco Central para os bancos comerciais e para os agentes econômicos. Então, quando a taxa de juro ela sobe para 5%, nesse exemplo aqui, tá? Ela era 3, foi para 5. Então, como é mais rentável você ter dinheiro aplicado no banco, é normal os agentes econômicos alocarem os seus recursos no banco, porque é rentável colocar o dinheiro lá, você não corre tantos riscos, né? E o próprio banco comercial, ele é estimulado a emprestar recursos para o Banco Central e deixar rendendo lá. Não que o BC precise de dinheiro, mas é vantajoso, é rentável para o banco comercial deixar os seus recursos alocados lá no BC. Quando a taxa de juro cai, nesse exemplo de 3 para 2 ou de 5 para 2, o fluxo ele se inverte. O Banco Central, os bancos comerciais acabam tomando mais recurso emprestado do Banco Central, porque agora a taxa de retorno é menor, e os próprios agentes econômicos preferem que eles tenham dinheiro em mãos para investir, para empreender, seja para comprar ações, seja para criar uma empresa, para você expandir o seu negócio, porque não é tão vantajoso, tão rentável deixar alocado na renda fixa, nas aplicações financeiras. Eu lembro que quando o juro caiu no Brasil para 2% na pandemia, as pessoas ligavam, tá, mas Igor, eu tinha aqui um dinheiro alocado em renda fixa, não está rendendo nada. Parabéns, você aprendeu o que acontece num ambiente de juro baixo. O juro caiu para 2 no Brasil, as aplicações não faziam sentido na renda fixa. Isso indiretamente provocou um movimento de investidores saindo da renda fixa para a renda variável. Mas lembre-se que em economia, quando nós falamos em investimentos, eu não estou me referindo a mercado financeiro, e sim investimentos reais, que é o que realmente gira a atividade, é você comprar máquinas, equipamentos, expandir uma empresa, comprar um terreno e assim por diante. Então essa aqui vocês já sabiam, função da taxa de juros. Agora, é importante lembrar que existe um fluxo de recursos dos agentes da economia real para bancos e dos bancos para o Banco Central, ou o contrário. E o que são os depósitos compulsórios? A taxa dos depósitos compulsórios altera a razão entre os encaixes do sistema bancário comercial e os depósitos recebidos do público. Não deu para entender o que significa, mas eu vou explicar. O compulsório é o nome dado para um depósito que os bancos precisam fazer no Banco Central. Por isso que é chamado de compulsório. É um depósito obrigatório que o banco faz no BC todos os dias. Então imagine o seguinte, aqui na minha cidade, o dia amanhece, os bancários vão lá trabalhar no banco, e aí eles abrem a agência, e durante o dia várias pessoas vão até o banco, uns depositam, outros sacam dinheiro. Uns depositam, outros sacam dinheiro. No fim do dia, digamos que a quantidade de recurso depositado foi maior que a quantidade sacada, retirada, em R$ 100. Então, os agentes econômicos, empresas, empresários, famílias, depositaram R$ 100 a mais do que sacaram no dia na agência. No fim do dia, o Banco Central diz, olha, vocês não podem ficar com esses R$ 100 aí no caixa de vocês precisam pagar o compulsório. Tem que depositar o compulsório aqui no banco. É uma taxa em cima desse valor depositado.
Nesse primeiro exemplo, o compulsório é 50%. Desses R$ 100 que foram depositados, 50% vão para o Banco Central. E o restante? O restante, o banco, ele tem disponível para emprestar para os outros agentes econômicos que precisam de recursos. Uma senhorinha que precisa lá de R$ 50. É o empresário que precisa de R$ 50. Não importa. Então, o compulsório é uma taxa que controla o quanto os bancos ficam com liquidez no final do dia. É uma forma mais simples de vocês entenderem. Eu escrevi da seguinte maneira. É uma forma do BC influenciar o quanto as instituições podem oferecer de créditos aos agentes econômicos. Aumento compulsório, menos dinheiro fica no caixa do banco, menos dinheiro ele consegue emprestar, mais recursos ficam depositados no BC. Se por acaso, e assim é nos Estados Unidos, tá, o compulsório lá é muito baixo, esses R$ 100 que foram depositados não vão para o Banco Central, nem um centavo vai para lá, porque o compulsório é 0%. Então isso facilita com que os bancos tenham todo esse capital disponível para emprestarem para os agentes econômicos que precisem de recursos. A diferença está aqui. A taxa controla o quanto de liquidez fica nos bancos ou vai para o BC. Quando o BC opta por aumentar o compulsório, isso desincentiva a oferta de crédito. Lembram da curva da oferta de moeda na economia? Ela pode ser deslocada para a esquerda ou para a direita? Se você aumenta o compulsório, menos dinheiro fica disponível no sistema financeiro, mais dinheiro fica disponível lá no BC. Vocês acham que isso aumentou ou reduziu a oferta de moeda? Diminuiu, né? Tem menos recursos para os bancos emprestarem. Então, isso desincentiva a oferta de crédito. Menos crédito na economia significa menos investimentos, menos alavancagem, menos financiamentos, menos empréstimos, menos demanda, menos consumo. Quando o BCE opta por diminuir o compulsório, que normalmente acontece em recessões, para incentivar o crédito, né, a oferta de crédito, o BCE diminui o compulsório, o dinheiro não é retirado em partes dos bancos para o BC, ele volta para o sistema financeiro, ele volta para os agentes econômicos. Isso estimula os agentes tomarem crédito. Isso aumenta a alavancagem, aumenta os financiamentos, o consumo, crescimento, mercado de trabalho fica mais forte e estimula a inflação. Falando sobre a taxa de redesconto, é mais uma política importante que todo BC tem disponível para implementar caso necessário. Às vezes acontecem casos em que os agentes do sistema bancário eles não possuem reservas suficientes para cobrirem os depósitos à vista. Então, no dia seguinte, imagine comigo, aqui a minha agência do banco na minha cidade reabre, os funcionários vão lá trabalhar na agência, e aí, durante o dia, os clientes do banco vão lá e sacam, depositam recursos. No final do dia, o banco vai olhar o cofre está vazio, vai olhar o quanto que foi sacado de recursos, né, pelo aplicativo, foram sacados mais recursos do que depositados. O banco finalizou o dia com, digamos assim, um prejuízo. Não é prejuízo porque ele não perdeu dinheiro, né, mas o dono do dinheiro sacou mais do que depositou, que são os clientes. Ele terminou o dia com caixa negativo. Ele não tem reserva bancária. E aí, se por acaso sai na mídia por aí que o banco X não tem reservas bancárias suficientes, as pessoas ficam com medo, elas querem o seu dinheiro de volta, começam a correr até o banco e pedindo, eu quero meu dinheiro de volta. Tudo por um ruído de mercado, tudo por um ruído que saiu por aí. Mas claro que o banco finalizou o dia sem recursos, né? O seu caixa ficou negativo. Para não correr o risco de liquidez, da instituição quebrar, o banco liga para o BC e diz, amigão, seguinte, Campos Neto, aqui no Brasil ainda é o Campos Neto. BC, eu preciso de um empréstimo. Ah, pode me emprestar? Posso te emprestar. Quanto que custa esse empréstimo? Ah, deixa eu ver qual é a taxa de redesconto. Pronto. Taxa de redesconto é o custo desse empréstimo que o BC faz para o banco comercial. Então, nessa situação, o BC pode atuar como um credor de última instância e empresta recursos a uma taxa. Essa taxa é chamada de redesconto. A definição da taxa de redesconto influenciará a postura das instituições financeiras em relação aos níveis de liquidez e política de crédito. Quando a taxa de redesconto... Vamos olhar os exemplos, tá? Os
agentes sacam R$ 100, o banco ele fica sem recursos, então ele pega o empréstimo lá no BC a uma taxa de 5%. Essa taxa de redesconto nada mais é do que um custo que o banco vai ter para pegar esses R$ 50 emprestado. Se por acaso a taxa de redesconto sai de 5% para 15% ao ano, bom, eu vou pegar menos dinheiro emprestado do BC, porque o dinheiro está mais caro, e eu vou controlar o quanto eu vou deixar disponível no meu caixa. Então, é uma maneira da instituição financeira controlar os seus níveis de liquidez e políticas de crédito. Pô, não vou mais emprestar tanto dinheiro para os meus clientes, porque eu preciso manter mais liquidez na minha instituição, porque agora o custo do redesconto está maior. Então, para entender, resumão, se o BC optar por aumentar a taxa, isso desestimula os bancos a tomar crédito no BC, diminuindo a oferta de moeda. Quando a taxa aumenta, o próprio banco não vai tomar tanto dinheiro no BC porque está mais caro, ele também não vai deixar escoar tanta liquidez para o sistema, né, para os seus clientes, porque assim ele corre o risco de precisar dessa grana e ter que arcar com custos muito altos por conta do redesconto. Quando essa taxa ela cai, isso estimula os bancos a tomar recursos no BC, aumentando a oferta de crédito. Então, o principal aqui, quando nós falamos sobre a taxa de redesconto, é saber como que ela, quando sobe ou cai, influencia a oferta de moeda, que foi o primeiro slide aqui da apresentação. Aqui está talvez a ferramenta mais complexa de todas, que são as operações no mercado aberto. Open Market Operations. Operações no mercado aberto. Nos Estados Unidos eles chamam de OMO, ou Open Market Operations. Essas operações, elas habilitam o Banco Central a negociar títulos públicos no mercado. Agora vai ficar bem complexo. Nos Estados Unidos, é o equivalente ao Banco Central, ao Fed, comprar e vender treasuries, títulos no mercado. Vamos relembrar que um título público, chamado de treasury, ele é emitido pelo Tesouro, é ofertado pelo Tesouro e disponibilizado no mercado. Quem quer comprar a dívida do governo americano? Tem alguém interessado? Estou aqui emitindo um título com vencimento em 10 anos, com uma taxa de rentabilidade de 5%. Tem alguém interessado? O Tesouro oferta, ele cria e oferta o título. O mercado absorve caso queira. Isso é o investidor pessoa física que está em casa com dinheiro sobrando e gostaria de ter exposição num título de 10 anos. Pode ser um fundo de investimentos, pode ser um banco. E temos um outro agente que pode negociar esses títulos no mercado que chama-se Banco Central. Então ele é mais um agente que pode intervir no mercado e comprar e vender esses títulos. Esse é um instrumento flexível, rápido e cada vez mais popular entre os BCs, porque visa controlar os volumes de reservas bancárias no mercado. Essas operações de compra e venda de títulos influenciam na quantidade de moeda disponível no sistema bancário. A quantidade de reservas no mercado interbancário altera a curva da oferta de moeda e influencia a taxa de juro vigente, que é o juro overnight. Então, o primeiro slide aqui da apresentação, essa curva da oferta, ela pode ser facilmente deslocada para a esquerda ou para a direita, a depender das políticas de mercado aberto. O Banco Central está comprando títulos ou está vendendo títulos. E aí nós precisamos entender como ele faz isso. Quando o Banco Central ele quer diminuir a liquidez do mercado, ele vende títulos. Ele pode vender títulos do Tesouro Americano. Pensa comigo, o Banco Central ele vende o título. Ele pega, um pedacinho de papel, título. Vocês são o mercado e eu sou o Banco Central. Eu sou o BC. Estou oferecendo para vocês um título do Tesouro. Se vocês compram de mim, que transação é feita? Vocês pegam esse pedaço de papel chamado Treasury e me entregam dinheiro em troca. A venda de títulos no mercado é absorvida pelo mercado, ou seja, o BC ele troca título por dinheiro. No final do dia, o mercado tem uma oferta maior de títulos e uma quantidade de dinheiro, de moeda menor em circulação. Ou seja, a venda de títulos retira a liquidez do sistema financeiro. Poderia ser o contrário.
O Banco Central quer aumentar a quantidade de recursos em circulação no sistema financeiro. Ele acha que ao fazer isso, ele vai gerar mais crescimento, vai gerar uma aceleração do mercado de trabalho e gerar mais inflação. Bom, então ele faz o contrário. Ele compra títulos do mercado. Ah, quer saber? Dá aqui de novo para mim esse pedaço de papel e tá aqui o dinheiro, o custo desse papel para você. Você, investidor que está em casa, que vendeu esse título para mim, você pode ser um investidor, pessoa física, institucional, um fundo, um banco, uma corretora, vende para mim o título e pega em troca o quê? Liquidez, moeda. Essa política aqui, ela visa aumentar a quantidade de oferta de moeda no sistema financeiro. No caso, desloca a curva da oferta de moeda para a direita. A operação anterior deslocava para a esquerda. Essa desloca para a direita. Em outras palavras, o BC influencia a relação entre a oferta e demanda de títulos, alterando os preços desses títulos e também os rendimentos desses títulos. Quando o BC compra títulos no mercado, que é esse caso aqui, o preço do título sobe. Imagina assim, ó, o BC comprando uma quantidade muito grande de uma ação. O que acontece quando tem mais compradores do que vendedores no mercado de ações? A ação se valoriza. A mesma coisa acontece com os títulos públicos. O título público é negociado com um preço unitário, um preço. Quando o BC está comprando uma quantidade muito grande de títulos, o preço do título sobe, a sua rentabilidade cai, o seu yield cai. Por exemplo, o juro de 10 anos cai, o juro de 2 anos cai, o juro de 5 anos cai. Esse é um movimento que o BC utiliza, esse é um instrumento que o BC utiliza para fazer os juros caírem no mercado. Quando o BC faz um movimento contrário, ele vende títulos, ele aumenta a oferta desses títulos no mercado. O que acontece com o preço das bananas quando a oferta por bananas aumenta? O preço cai. A curva da oferta de bananas é deslocada para a direita, o preço cai, correto? A mesma coisa acontece aqui no mercado de ações. Quando mais pessoas vendem do que compram ações, as ações caem. Pois bem, o título do Tesouro Americano, toda vez que a quantidade ofertada ela aumenta, você tem uma desvalorização do título do governo americano. E com isso, a relação inversa entre preço e rentabilidade faz os yields subirem. Aí o juro de 10 anos sobe, o juro de 2 anos sobe e assim por diante. Então são formas do BC ele influenciar as taxas de curto prazo, de médio prazo e longo prazo do mercado. Lembrem-se que a taxa de juro ela é definida, o BC só define a taxa de 12 meses. Ele define a taxa de 12 meses. A Selic nada mais é do que a taxa de 12 meses. O Fed Funds Rate nos Estados Unidos é a taxa de 12 meses. Mas ele pode influenciar taxas de maior vencimento a depender dos tipos de títulos que eles compram, que eles vendem. Nos Estados Unidos, essas operações são feitas por traders no Fed de Nova York. É a relação inversa entre o preço e o yield, né, o rendimento, que explica como essas operações afetam a oferta por moeda. Nas operações de compra, a maior demanda faz o preço do título subir e o rendimento cair. Isso injeta liquidez e estimula empréstimos, por exemplo. E a operação de venda, que é contrária, maior oferta de títulos faz o preço deles cair e o seu rendimento subir. E aí você dificulta empréstimos, financiamentos na economia. Essa ferramenta é responsável por manter a taxa de juros o mais próximo possível da taxa definida pelo Comitê de Política Monetária, que é isso aqui, né? Tem uma diferença muito interessante entre a taxa de juro brasileira e americana. Não é só o nome, aqui no Brasil é Selic, nos Estados Unidos é Fed Funds Rate, mas aqui, quando a taxa Selic é definida, ela é apenas uma taxa, 13%. Ah, o Banco Central cortou a taxa de juros de 13 para 12,75. Legal. Nos Estados Unidos, vocês devem ter percebido que nunca é uma taxa única, e sim duas taxas. A taxa americana oscila entre 5,25 e 5,50. Por que isso? Por que essa diferença? Pois é, essa diferença começou a partir de 2013 ou 14, se eu não me engano, depois da crise de 2008, quando o Fed imprimiu uma quantidade muito grande de moeda no sistema financeiro. E aí, como ficou mais difícil de manter, de definir a taxa de juro e de aproximar a taxa do mercado com a meta definida pelo Fed, eles criaram essa banda. Então, nós chamamos de upper limit e lower limit.
Então, a taxa de juro ela oscila dentro da banda superior e a banda inferior do que foi definido pelo Fed. Então, nesse caso aqui, lá em 2015, a taxa de juros definida pelo Fed era de 0 e 0,25. Depois, na virada de 15 para 16, o Fed aumentou a taxa. Ela não saiu de 0 para 0,25. Ela oscilava entre essa banda. Ela saiu de 0,25 e 0 para 0,25 e 0,50. Então, a banda inteira subiu ou caiu. E a taxa de juros fica aqui no meio. Ó. Ela fica oscilando aqui no meio. Essas operações do mercado aberto, elas podem servir para várias coisas. Várias coisas. Para influenciar os yields de médio e longo prazo ou para influenciar a taxa de curto prazo. Então percebam que a taxa de juros definida pelo Fed é uma coisa, a taxa definida pelo mercado é outra. Dependendo do que acontece durante o dia no mercado, essas taxas elas oscilam. E é função dos traders que compram e vendem títulos no mercado manter ela o mais estável possível e dentro da banda. Se ninguém controlar isso, daqui a pouco sai da banda. Poderia acontecer? Poderia. Tem problema? Claro que tem. Porque o Banco Central definiu que essa banda, que essa taxa de juro, precisa ficar dentro da banda para que eles consigam atingir o seu objetivo fundamental, que é manter a inflação próximo da estabilidade e dentro da sua meta. Se o Banco Central define que a taxa de juros deveria ser de 5% e ela sai da banda e vai para 7%, não é condizente não é condizente com o objetivo da política monetária. Não é condizente com aquilo que eles conversaram durante as 2 reuniões de política monetária, que era, vamos manter a taxa aqui dentro para que a inflação eventualmente volte para a meta. Só que a taxa de juros saiu da banda. Uma taxa de juros nova, definida pelo mercado, não está condizente com o que foi argumentado pelos membros do BC. Nesse caso aqui, olha que interessante, no início de 2016, quando o Fed aumentou a taxa de juro, percebam que a taxa acompanhou essa nova banda, banda superior e banda inferior, mas que nos primeiros dias de 2016 a taxa ficou abaixo. Não pode. Não pode ficar abaixo, e nem acima, tem que ficar dentro. Então os traders eles podem entrar em ação aqui, eles entram em ação aqui, vendendo títulos no mercado. Então eles vendem uma quantidade de títulos no mercado. Ao fazer isso, eles fazem com que o preço dos títulos caia e o rendimento deles suba. Então o rendimento voltou aqui para a banda. Se por acaso fosse o contrário, a taxa de juro é negociada diariamente no mercado interbancário. Ela é definida pelo mercado interbancário. Essa taxa ela escapa para cima. A taxa de juro do Fed está incondizente com a taxa definida. Então, se ela está acima dessa banda, isso pode gerar um problema macroeconômico grande. Então, os traders vão lá e compram títulos no mercado. Eles compram títulos, eles tiram os títulos de circulação e devolvem dinheiro para o mercado. Ao fazer isso, os preços dos títulos sobem e o rendimento deles cai. O rendimento médio cai, voltando aqui para a banda. Então, a explicação é essa, né? Essa ferramenta é responsável por manter a taxa de juro o mais próximo possível da meta definida pelo Comitê de Política Monetária. Em 2015, o Fed decidiu elevar o juro pela primeira vez desde a crise de 2008, e a partir desse momento ele teve muita dificuldade em definir uma taxa única de juro. 1%, 1,5%, 1,75%. Ele começou a definir essa banda onde a taxa de juro pode oscilar ali dentro. Então, funciona dessa maneira. É um pouco mais complexo esse finalzinho, tá? São as operações do mercado aberto, mas nós falaremos mais sobre isso em breve quando eu explicar para vocês como que o Fed imprime dinheiro. Porque é muito fácil, quando eu escuto por aí, dizer que o Fed imprimiu dinheiro. E isso gerou a alta dos mercados, isso fez ativos se valorizarem. Mas imprimir é a primeira fase do que eles necessariamente fazem. Imprime dinheiro. Como que eles injetam dinheiro no sistema? É aqui. As operações de mercado aberto. Obrigado e até a próxima aula. Valeu!